Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo 34 e versículo 35. Para quem também está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra pode ser bênção também para você. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34 e 35, que diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra, Senhor, que diante de Ti nós apresentamos, a palavra é Sua, de modo que eu clamo ao Senhor para que nessa noite o Senhor ministre a cada coração, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, que o Senhor direcione essa ministração, que os corações possam estar receptíveis à Tua voz, à Tua palavra, sedentos como uma terra, Senhor, que espera a água ali, Senhor, para brotar a semente, que assim seja o coração desta igreja, das pessoas que estão aqui, e que o Senhor possa operar o Teu querer, o Teu agir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? A negação do eu. Esse é o tema da mensagem de hoje. A negação do eu. Você já parou para pensar o quanto as coisas deste mundo e os prazeres desta vida nos atraem? Nós somos atraídos todos os dias por prazeres, por situações, por circunstâncias, que se nós não tomarmos o cuidado, as precauções necessárias, nós somos engolidos, nós somos tomados por esses prazeres, por essas situações que nos cercam diariamente. Pare e pense quantas das vezes eu e você nós fomos confrontados a não orar. Quantas das vezes naquele momento, que é o momento que nós marcamos com Deus para orar, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, mas de repente surge alguma situação que nos tira daquele foco da oração. Não é mesmo? Ou, por exemplo, quantas das vezes eu e você fomos confrontados naquele momento de leitura, de meditação da Bíblia, mas parece que você abre a sua Bíblia, parece que as palavras se embaraçam à nossa vista, o entendimento vai longe, o pensamento vai para outro canto desse mundo. Aparece uma outra circunstância que nos tira daquele momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos sendo confrontados com os prazeres deste mundo, para nos tirar do foco de Deus, da oração, da Bíblia, da consagração. Quantas das vezes eu e você não fomos confrontados em um momento em que nós estávamos pertos para vir a um culto, mas de repente nós somos atraídos por uma outra situação, nós fomos puxados por ela, nós fomos engolidos por ela, e de repente nós deixamos de estar aqui com a comunidade cristã, que é a igreja, o corpo de Cristo, no dia do Senhor, para o adorar, para o glorificar e assim prestar o culto devido que é para Ele. Nós somos bombardeados todos os dias, nós somos confrontados todos os dias por situações que querem tirar a nossa concentração, por situações que querem tirar o nosso foco de Deus.
situações essas que possuem uma aparência atrativa, situações essas que aparentemente se apresentam, por incrível que pareça, melhor do que o próprio Deus. Mas é uma aparência, porque não é de fato. Essas situações se apresentam melhor do que Deus ao ponto de que, se nós não tomamos os cuidados, se eu e você não tomamos as precauções necessárias, nós somos engolidos. E quando nós menos imaginamos, nós já estamos distante de Deus. Quando menos nós imaginamos, nós não estamos mais prestando um culto de adoração a Deus. A nossa vida não está mais consagrada a Deus. Tudo que nós fazemos não mais reflete a glória de Deus. Por quê? Porque nós nos permitimos sermos engolidos, atraídos por essas situações aparentes que se apresentam como algo atrativo, como algo bom, que diz inclusive ser melhor do que Deus, mas que de fato produz em nós uma quebra de relação com o eterno, com o glorioso Senhor. Agora, imagine você, e isso é importante nós entendermos. Quando a nossa relação com Deus, ela quebra, quando a nossa relação com Deus, ela se desfaz, ela se deteriora, não somente você é prejudicado, mas as circunstâncias à sua volta sofrem as consequências pelo fato de eu e você termos nos afastado de Deus. Por exemplo, um pai de família, temente a Deus, que ora, que se consagra, que lê a sua Bíblia, e que naturalmente isso produz nele uma sensibilidade para amar a sua esposa, para se dedicar com os seus filhos, para buscar ser um bom funcionário na empresa em que ele trabalha. Mas quando de repente aquilo que apresenta-se diante dele como algo bom, excelente e melhor do que Deus, mas que na verdade não é, o puxa e ele se deixa levar, este homem que antes tinha essas qualidades, agora passa a destratar a sua esposa, passa a destratar os seus filhos, deixa de ser um bom funcionário. Por quê? Porque ele está longe de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que produzia nele todos esses feitos gloriosos, para que ele abençoasse os seus, não mais produz. Por quê? Ele se distanciou de Deus. E o contrário é verdade. Uma mulher que outra hora orava, fervorosa em oração, normalmente as mulheres são mais de oração do que os homens mesmo, isso é fato. Mas uma mulher fervorosa de oração, que se dedicava à sua família, aos seus filhos, ao seu marido, de repente, aquilo que se apresentou como aparentemente melhor do que Deus, e não é, a seduziu, e ela se deixa levar por aquilo. E esta mulher que outra hora tinha todo esse cuidado, este zelo para com seus, agora não tem mais. Por quê? Se distanciou de Deus, quebrou o vínculo, quebrou a relação que havia entre ela e Deus. Da mesma forma, os filhos, aquele filho, sabe aquele filho temente a Deus? Aquele filho que você olha para ele e fala, olha, que orgulho ter esse filho, um filho que teme a Deus, que me respeita como pai, que me respeita como mãe, que é um excelente aluno na escola, diante dos parentes é um exemplo, perto de outros, mas de repente algo seduz, quebra a relação, se distancia de Deus, e este jovem ou esta jovem, que outra hora era um exemplo de temor a Deus, agora estão rebeldes na sua família. Por quê? Porque aquilo que produzia nele todos estes feitos, o seu distanciamento do Pai não mais produz. Por quê? O distanciamento tira de nós aquilo que Deus produz em nós. Então, aquilo que me atrai e que eu me deixo levar, não somente vai prejudicar a minha vida, o meu indivíduo, como as circunstâncias que estão à minha volta, o meu lar, o meu emprego, a minha família, a igreja, a comunidade, a sociedade, tudo sofrerá uma consequência pelo simples fato
de eu ter me deixado levar pelas aparências enganosas que se apresentaram diante de mim como algo bom, excelente, melhor que Deus, mas quando na verdade me distanciaram dele. O que Jesus estava querendo dizer com estas palavras? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós voltamos para o passado, em Gênesis capítulo de número 2, a Bíblia diz que Deus disse ao homem e à mulher: olha, de toda árvore que há neste jardim vocês vão comer, vocês podem comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, vai produzir morte na vida de vocês. Logo no início da criação, nós vemos um conflito de vontades existente. Por um lado, a vontade de Deus, que ela é soberana, que ela é perfeita, que ela é agradável e que produz na vida humana benefícios a nós. Por outro lado, existiu também a vontade do homem no Éden e a sua escolha, que consequentemente produziu a morte, o distanciamento de Deus. E isso significa o quê? O que acontece ali em Gênesis, no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3? O homem nada mais, nada menos deixa de cumprir um princípio básico da criação, que é o princípio da obediência. Porque quando Deus fala para o homem, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus nada mais, nada menos estava querendo do homem é que ele obedecesse. Porque Deus sabia que se ele comesse, aquilo iria produzir morte. Então o homem, ele desfaz este princípio, o princípio da obediência. Agora, por que essa obediência foi exigida por Deus? Por que a obediência é tão exigida por Deus para nós? Porque justamente pela falta de obediência, nós nos colocamos diante de um caos que nós não deveríamos estar e que Deus não propôs para a criação nós estarmos nesse caos. Uma sociedade sem lei é uma sociedade que está mergulhada no caos. Uma sociedade sem lei é uma sociedade que está exposta aos riscos, que está exposta ao perigo e não tem de fato algo que a norteia para que ela colha os benefícios da sua fidelidade, da sua boa conduta nesse mundo. E se por um lado, a falta do cumprimento dessas leis humanas produz em nós consequências, uns são mortos, outros são presos, e aí nós vemos o desastre nas famílias, na sociedade. Imagine só, quanto mais nós deixarmos de obedecer os mandamentos de Deus, que é a sua palavra. Deus, ele trata desse assunto em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28, quando ele diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem. A proposta de Deus é: se você me obedecer, você será abençoado. Se você me desobedecer, você vai colher as consequências da sua desobediência. Essa é a lei natural de Deus, que transfere para a sociedade. E por isso que nós vemos as leis que regem a nossa sociedade, porque é um princípio da obediência, vindo na criação do próprio Deus para o homem. Agora, Jesus, meus irmãos, quando ele vem a este mundo, ele vem para remover toda a condenação que havia sobre nós. Eu e você éramos e somos culpados diante de Deus pelas nossas transgressões.
É nós que deveríamos ter ido para aquela cruz. É nós que estávamos destinados a um distanciamento eterno de Deus, a uma morte eterna de Deus. Mas quando Jesus ele vem dizendo: olha, você é culpado, mas eu vou tirar a condenação de sobre você. É eu que vou para a cruz, porque eu vou tirar esta condenação. E além de Jesus ele trazer ou tirar essa condenação de sobre nós, Jesus ele veio para restabelecer aquilo que havia se perdido. O quê? O princípio da obediência. Princípio este quando nós nos voltamos para Deus através de Jesus Cristo sendo os seus discípulos. É através de Cristo que esta obediência ela é restabelecida em nós, porque somente Ele pode produzir em nós esta sensibilidade pela sua palavra. Porque eu e você, pelas nossas vontades, pelas nossas opções, as nossas escolhas, nós jamais vamos escolher isso. Mas Ele produz em nós, para que nós nos restabelecemos ao princípio, que se perdeu lá atrás na criação, que é o de obedecer a Deus. Entenda uma coisa, o Evangelho é uma mensagem de obediência. O Evangelho não é uma mensagem de faça o que você quer quando você quer. O Evangelho é uma mensagem para obediência. Dizermos que temos fé em Cristo, mas não estarmos dispostos a obedecer a Cristo, eu quero te dizer que a sua fé é vã. A sua fé é nula. Ninguém pode dizer que crê em Cristo se não estiver disposto a ir com Ele, custe o que custar, em toda e qualquer circunstância. Porque se eu não estou disposto a obedecer e a seguir a Cristo independente da circunstância, eu não posso dizer que eu tenho fé. O apóstolo Paulo, ele trata desse assunto em Romanos capítulo 1, versículos 5 ao 6, na Nova Versão Internacional, que diz assim: por meio dele, de quem? Por meio de Cristo, e por causa do seu nome, de Cristo, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Nós fomos chamados para a obediência que vem da fé. Se eu tenho uma fé em Cristo autêntica, fiel e verdadeira, a obediência será resultado disso. E do contrário é a verdade. A obediência é um resultado da minha fé em Cristo. Se eu tenho fé, eu obedeço. Se eu tenho fé, custe o que custar, eu vou obedecer, porque o meu prazer está na lei do Senhor e nos seus mandamentos. Se eu tenho fé, o que eu mais quero é obedecer o meu Senhor. Agora, talvez você diga assim: o que tem a ver a negação do eu com a obediência? Eu vou te dizer, tem tudo a ver. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa nesse texto. Nós precisamos entender o que Jesus não está falando aqui. Primeira coisa, o que Jesus não está falando. Jesus, ele não está nos convidando a nada. Esse é o primeiro ponto. Ele não está te convidando. Segundo, Jesus não está te sugerindo alguma coisa. Terceiro, Jesus não está em hipótese alguma te dando uma orientação sobre o que você fazer. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está nos ordenando a obedecer. Como? Negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e o seguindo.
É uma convocação de Cristo para aqueles que se dizem ser os seus discípulos. Agora, quando Jesus ele nos convoca e nos ordena a negarmos a nós mesmos, que é o princípio da autonegação, a tomarmos a nossa cruz e o seguir, Jesus, de certa forma, ele não está nos privando das coisas boas desta vida. Ele não está nos privando de nós termos um bom emprego, Ele não está nos privando de termos um bom carro, Ele não está nos privando de termos uma família, de termos bons filhos, Ele não está nos privando destas coisas. Ele não está dizendo que você não pode ter, que você não pode usufruir, que você não pode se alegrar com estas coisas. Ele não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo aqui é que se preciso for, se necessário for, nós abrirmos mão de todas essas coisas por amor ao nome dEle, nós temos que estar dispostos. É o que Jesus está dizendo. Se for necessário eu abrir mão de um bom emprego por amor ao nome dEle, porque aquele emprego vai produzir coisas más e vai me distanciar de Deus, como nós iniciamos aqui, eu vou recuar, eu vou recusar. Se mudar para uma outra cidade, que aparentemente é bela, é bonita, é melhor do que o lugar que eu estou, mas que lá vai produzir em mim um distanciamento natural de Deus, não vai fazer eu retribuir ou reluzir a luz de Cristo através da minha vida, eu não vou para lá, porque mais vale eu obedecer, negando-se a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo a Jesus, do que atender às minhas vontades, os meus anseios, as minhas necessidades pessoais. Jesus está nos colocando aqui, irmãos, uma palavra desafiadora, confrontadora, de que se necessário for nós abrirmos mão de tudo, por amor do nome dEle, nós temos que estar dispostos a isso. E é o que Jesus ele está dizendo mais claramente no versículo 35, quando ele diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Isso significa que eu preciso me desinclinar diante do pecado, me colocar em uma inclinação ereta, prostrada diante de Deus neste mundo, abraçar os princípios da fé cristã em Cristo e nos mantermos firmes nestes princípios, firmes nestes valores, que é o que vai nos salvar. Agora, olha só como Jesus ele começa, a falar com os discípulos, porque o que Jesus ele está trazendo aqui e nos ordenando, não está nos pedindo, não está nos orientando, nem sugerindo nada, mas como seus discípulos ele está nos ordenando. Ele começa assim: se alguém quiser vir após mim. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus ele está dizendo assim: qualquer que quiser trilhar o caminho que eu trilhei neste mundo, precisa entender que esse caminho é um caminho de cruz. É um caminho de cruz. Há muitos hoje que oferecem um evangelho de prosperidade terrena, para você ir para Jesus, que o objetivo desta ida para Jesus é você ter uma vida abastada, próspera, colocando isso como um princípio de fé, de que verdadeiramente, custe o que custar, você será próspero. Eu quero te dizer uma coisa: Deus pode nos fazer próspero? Pode. A questão é o que Ele quer e o que Ele tem de propósito na minha vida e na sua vida. Se Deus quer te fazer próspero, entenda, Ele tem um propósito através dessa prosperidade. Essa prosperidade não é para atender o seu eu, essa prosperidade não é para atender o seu ego,
mas é para que você seja um elo de bênção neste mundo, na vida de pessoas. A questão é o propósito. Deus pode. A questão é a vontade dEle. E o que você vai fazer com esta vontade dEle. Assim como há sobre muitos, a vontade de Deus não é tornar as pessoas prósperas. Por quê? Este não é o plano, esta não é a vontade, este não é o propósito de Deus para aquela vida. Porque Deus tem um outro plano a realizar nela e através dela. Agora, o caminho pelo qual Jesus trilhou, e Ele está dizendo aqui, olha, se alguém quiser caminhar comigo neste caminho, entenda, esse caminho é um caminho de cruz. É um caminho de autonegação. E olha só, vamos colocar algumas situações aqui que Jesus ele passou. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus ele enfrenta alguns conflitos na sua época. Nós vemos em algumas situações que a multidão cercava Jesus para o prender e para o matar. O povo pelo qual Jesus veio, nasceu, o conflitava, querendo o matar. Olha só como que era a vida de Jesus. Esse era o caminho dele. Um caminho de exposição para a morte. Da mesma forma, Jesus, ele foi alvo de dúvidas por parte do seu povo. Quando Jesus ele começa o seu ministério, algumas pessoas falaram, quem que é esse homem? É o filho de José, o carpinteiro? O que ele está fazendo ali? Mais tarde, Jesus com seus discípulos, ele pergunta, quem dizem as pessoas por aí que eu sou? E os discípulos falaram, Senhor, há quem diz que tu és Elias, outros dizem que tu és mais um profeta. As pessoas estavam com dúvidas quem era o mestre, quem era o Senhor. O caminho de Cristo, pelo qual ele está dizendo aqui, se alguém quiser caminhar comigo, é um caminho que muitas das vezes as pessoas vão olhar para nós, para nos confrontar, para nos conflitar, para colocar ou trazer alguma dúvida em nós a respeito da fé. Mas nesse caminho, Jesus ele também passou por angústias e tristezas. Porque lá no Monte Getsêmani, quando Jesus estava prestes a ser preso, a Bíblia diz que Jesus ele orava ao Pai e falava, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia que a morte estava próxima e que a morte seria terrível. Mas ele se autonega e diz, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Jesus ele foi um exemplo de autonegação. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, que ele sendo Deus, não usurpou-se ser igual a Deus, ou seja, ele não quis usar do seu direito de ser Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O caminho de Jesus foi o caminho da cruz, da autonegação. E por fim a morte. O que Jesus ele está dizendo aqui é que se alguém quer andar com Ele, precisa estar disposto a sofrer toda e qualquer circunstância, toda e qualquer consequência. Este é o preço do discipulado. Esse é o preço de ser discípulo. Esta é a marca de um discípulo, estar disposto a ir até a morte, se for necessário, por amor a Jesus Cristo. A não abrir mão dos princípios e dos valores da fé, mantendo-se firme até a morte, se for necessário.
Agora, vamos contextualizar aqui o que Jesus ele estava dizendo. Primeiro, vamos tentar contextualizar aqui o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, diante de um contexto que aqueles discípulos passavam. E na sequência nós vamos aqui tentar contextualizar para as nossas vidas. Amém? A Bíblia é fenomenal, irmãos. A Bíblia, ela transpassa gerações com uma mensagem, mas que ela se ambienta, ou ela se contextualiza à necessidade de cada geração ou de cada contexto. Olha só, diante do contexto de Jesus, 2 séculos antes do nascimento de Jesus, Roma passa a ser um império mundial. Roma, ela começa a conquistar reinos, a conquistar nações. E Israel foi uma das regiões que Roma havia conquistado, 2 séculos antes de Cristo. O famoso Império Romano. Por volta do ano 14 depois de Cristo, os Césares, os líderes, os imperadores romanos, brota um pensamento infernal na mente deles, fazendo eles pensarem que eles eram um Deus. E a partir daí eles impetram em todo o Império Romano o culto ao imperador. Essa prática do culto imperador, ela se prorroga até o ano 80, 90 ou 100 depois de Cristo. Todas as pessoas que viviam no Império Romano, fossem romanos ou fossem submissos ao império, de tempos em tempos, tinham que ir a um determinado local para prestar culto àquele imperador. O que Jesus está falando aqui? Negue. O culto é só para mim. Negue qualquer ídolo que há. Tome a sua cruz e me siga. Você vai estar exposto aos perigos de Roma, que Jesus estava querendo dizer aos discípulos, pelo fato de você me seguir exclusivamente, pelo fato de você prestar culto a mim exclusivamente. Olhando para o tempo de Jesus, havia uma religiosidade fervorosa nos judeus. Os fariseus, que é o grupo que Jesus mais combateu na sua época, impetravam uma religiosidade tão forte no meio do povo, mas eles eram os primeiros a não estarem dispostos a de fato seguir uma fé genuína, baseada na Torá, no Antigo Testamento, e que o Senhor havia de fato pronunciado a eles. Tanto que Jesus, quando ele se encontrava com os fariseus, em algumas situações, ele falava: vocês são como sepulcro caiado, por fora vocês andam adornados como religiosos, para as pessoas olharem para vocês e verem que vocês são, vocês são a representação da divindade nesse mundo, enquanto que dentro de vocês o coração já está destruído, já está apodrecido, não tem nada de Deus dentro de vocês. E o que Jesus estava falando aqui aos discípulos? Negue a religiosidade, tome a cruz e me siga. Porque a fé, os princípios e os valores de Cristo não se baseavam naquela religiosidade, mas que por sua vez se baseava em uma individualidade. Mas os princípios e valores de fé em Cristo se baseavam em uma coletividade. Tanto que Jesus, em certa ocasião, ele repreende também os fariseus e diz assim: olha, vocês entram na casa das viúvas, comem, bebem e deixam elas lá sem nada. Jesus, na verdade, ele literalmente, para o linguajar de hoje, sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim: fariseus, vocês são um bando de folgado. É o que Jesus estava falando. Vocês preferem atender às suas necessidades individuais enquanto o povo perece. E Jesus estava falando para os discípulos: neguem-se, atenda à coletividade, se entreguem por amor a mim. Agora, se nós trazermos para os nossos dias, irmãos, contextualizar para os nossos dias. Hoje nós tivemos uma escola dominical aqui muito boa, né?
O irmão Wagner ministrou a aula aqui, fez uma roda aqui com 12 alunos, e eu quero aqui já abrir um parênteses, participe da escola bíblica, irmãos. Participe. É o momento que você tem para aprender, e se tem um método antagógico ou pedagógico excelente, é quando existe a participação dos alunos, né? Parece que o professor, ele se anima até mais, né, Wagner? Porque os alunos começam a aprender, extraindo deles mesmos as lições que a lição está dando. Mas se os irmãos aqui me permitem usar alguns exemplos, sabe o que é negar-se a si mesmo? É você estar indo para um caminho, né, Salve? Se direcionando para um outro lado, e de repente o Espírito Santo de Deus fala assim: volta lá, tem um jovem lá na sarjeta, drogado, vai falar do meu amor para ele. Mas Jesus, volta lá, eu tenho uma obra para fazer na vida dele. E você esquece o horário de médico, você esquece o horário do lazer, você esquece qualquer situação em obediência a Deus, para pregar o evangelho para um menino, um jovem, que está na sarjeta às traças, e que ao final o que acontece, irmã Salve? Esbanja um sorriso, após ter ouvido o evangelho de Jesus. Negar-se a si mesmo, irmã Luzia, irmã Donizete, é nós pensarmos que nós seremos anfitriões, quando Deus quer que nós sejamos líderes de célula, para direcionar um grupo que está sobre a minha responsabilidade, e falar: Senhor, eu estou aqui, cumpra-se a sua vontade. Isso é negar o eu, isso é obedecer, isso é tomar a cruz, isso é seguir a Jesus. A autonegação, contextualizando para os nossos dias, sabe naquele dia que você leva uma cortada no trânsito, e que na sua mente vem lá um cifrão, vem uma caveirinha, vem um ponto de interrogação, vem um ponto de exclamação, vem um joguinho da velha. Sabe quando vem isso na sua mente? Mas ao final você muda de ideia e fala: Jesus, obrigado, primeiro, porque o Senhor me livrou de um acidente, e segundo, abençoa aquela pessoa, porque eu não sei o que está acontecendo com ela. Ela pode estar com pressa para um hospital porque tem um parente enfermo, ele está indo talvez para um enterro, ele pode estar, acabou de perder o emprego e está transtornado, ele está com um problema na casa dele, mas eu tenho Jesus em mim. Eu tenho aquilo que traz a sensibilidade em mim, de que eu posso manter a calma em meio ao caos. Isto é a autonegação. Aqueles dias que você está no seu trabalho, você está sendo perseguido, você está sendo apontado, ou as pessoas te puxam ali para falar do chefe, mal do chefe, e você fala: não, eu tenho princípios, eu tenho valores alinhados a uma fé em Cristo. Eu não faço isso, eu abençoo ao invés de amaldiçoar. Sabe aqueles momentos que você recebe uma proposta indecente? Uma proposta indecente de trabalho, por exemplo, quando um colega chega em você e diz assim: olha, que tal a gente desviar os recursos ali? Uma parte é sua, uma parte é minha. Cada um pega o seu, segue feliz da vida. E você diz: não, eu tenho princípios e tenho valores alinhados a uma fé em Cristo. E além de você não fazer esse absurdo, você ainda denuncia o indivíduo. Porque você tem o que nós cantamos agora há pouco, que Jesus tem, o senso de justiça. A autonegação, irmãos, olhando para a vida de José no Egito, ele recebe uma proposta indecente da mulher de Potifar. A mulher queria a todo custo adulterar com ele. José lhe mantém uma postura de fé e diz: mulher, eu respeito o meu patrão, que é o seu marido, e eu temo ao meu Deus, que é o meu Senhor, e foge. E José sofreu a consequência da prisão, porque ele foi acusado de algo que ele não fez, por conta dessa escolha que ele teve. Isso é manter a base de fé, o princípio de fé, custe o que custar.
Se eu tenho fé em Deus, a minha fé é autêntica, eu vou obedecer, custe o que custar. Sobre esta autonegação, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vou ler novamente. Já estou crucificado com Cristo. O meu eu não é o que me domina. As minhas vontades não são soberanas sobre mim. Os meus ideais absolutos, os prazeres, o pecado que me rodeia, não jamais me domina, porque foi crucificado com Cristo na cruz. E o que eu vivo agora, eu vivo em Cristo. E a vida que agora vivo na carne se baseia na fé. Uma fé que o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 1, que nós lemos aqui. Vem da obediência. A obediência é fruto da minha fé. E esta vida que eu vivo na carne, na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e não somente me amou, mas se autonegou ao ponto de se entregar por mim, que estava condenado. Se tem o maior exemplo de autonegação, este exemplo vem do nosso Senhor. Aqueles dias que nós não queremos orar, naqueles dias que nós não queremos ler a Bíblia, aquele dia que nós não vemos razão nenhuma para estar num culto. E eu falo, eu nego a minha carne, porque isso é cumprir o que Jesus ele está dizendo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Mas essa vida de fé em Cristo, ela não se baseia somente a vir em um culto, mas é o que eu sou lá no meu trabalho, é o que eu sou com a minha família, é o que eu sou lá no meu lazer, é o que eu sou em todos os ambientes. Os princípios de fé e valores eu não abro mão, custe o que custar. Agora entenda uma coisa, grave isso. O céu, meus irmãos, o céu é lugar para renunciadores do eu. O céu é para quem está disposto a renunciar o seu ego, as suas vontades, a sua individualidade, permitindo que Deus seja soberano e seja primazia na sua vida. Negar o eu é um modelo, é um estilo de vida. É um estilo de vida que está alinhado a Deus e que Jesus fez. E para concluir, o eu, ele não pode ser Senhor e Deus das nossas vidas. Porque a partir do momento que o eu nos dominar, nós estamos colocando ele no lugar de Deus em nós. E automaticamente nós estaremos dizendo para Jesus, Jesus, o que o Senhor disse lá de caminhar com o Senhor, disposto a caminhar a cruz se for necessário, eu não estou disposto. Essa vai ser a mensagem que você vai trazer para Jesus, se você colocar o seu eu no lugar dele. Mas se você permitir que Deus seja rei, seja soberano sobre tudo em sua vida, nada mais, nada menos, eu e você estaremos sabendo, cientes de que o nosso caminho pode nos levar à morte de cruz, mas porém estaremos mantendo um princípio de fé, que é negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo em toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos se colocar de pé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Amém? Que diante de todas as circunstâncias que o cerque, que o Senhor possa sempre estar em primeiro lugar, sendo o centro em nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite, um culto, Senhor, de exaltação ao Teu nome, de gratidão a Ti, Senhor, de ensinamento da Tua palavra, de quebrantamento, Senhor, de corações. Pai amado, que cada irmão, cada irmã seja abençoado, Pai, que em tudo que eles forem fazer, ó Pai, que as mãos do Senhor os abençoe, dê uma semana abençoada, Senhor amado, os ajude diante de toda e qualquer circunstância, e que assim, ó Pai, eles venham provar, experimentar, viver cada dia mais a Tua palavra, o Teu Evangelho, as Tuas promessas e as Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e eternamente, e você possa dizer amém. Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana, em nome de Jesus.